Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem em casa, estudando bastante. Eu sou a professora Renata, de Matemática, e nesta aula nós vamos falar sobre exercícios que envolvem a circunferência trigonométrica, as reduções de ângulos ao primeiro quadrante e também as relações trigonométricas na circunferência. Mas antes disso, vamos pensar um pouquinho o que você conhece sobre relações trigonométricas. Quando você ouve esse termo, o que você se lembra? Aonde foi que você estudou tais relações? Então, se você não lembra, eu vou te lembrar. Nós começamos estudando as relações trigonométricas na figura chamada triângulo-retângulo. Triângulo, 3 lados, retângulo, porque tem um ângulo reto. Essas relações, elas vão relacionar os ângulos agudos e os lados desse triângulo retângulo. Então, os lados menores são chamados de catetos. O lado maior é chamado de hipotenusa. E esse lado maior, ele é oposto ao ângulo de 90 graus, que é o maior ângulo desse triângulo. Então, nós temos as relações de seno, cosseno e tangente, que usam, então, a divisão das medidas de lados desse triângulo. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo valor do cateto adjacente, ok? Então, nós temos aí retirados, dessas relações no triângulo retângulo, alguns valores que são notáveis, que são ângulos que nós já conhecemos os seus valores de seno, cosseno e tangente, dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, aqui esses valores para que vocês possam relembrar e utilizar na resolução de exercícios também para essas relações na circunferência trigonométrica, que a circunferência é aquela em que nós temos algumas características importantes. Uma delas é de que o centro dessa circunferência coincide com a origem de um plano cartesiano, ou seja, o centro tem coordenadas 0, 0. E também de que seu raio é unitário, ou seja, a distância do centro até qualquer um dos pontos da circunferência é igual a 1. Ela é dividida em 4 quadrantes, seguindo o sentido anti-horário para ângulos positivos. Então, o sentido anti-horário é o sentido contrário do relógio, no sentido que você vai ter o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, ok? No sentido horário, os ângulos serão representados com sinal negativo. E aí, nós também conseguimos visualizar as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica, que é aquela que tem o raio unitário. Então, sobre o eixo X, nós vamos encontrar os valores de cosseno dos ângulos. Lembre-se, esses ângulos podem estar localizados em qualquer um dos 4 quadrantes. Temos o seno, que é a projeção do ângulo sobre o eixo Y, e temos a tangente, que é a projeção do ângulo sobre uma reta paralela, a gente chama de uma reta auxiliar, que é paralela e tangente à circunferência no ponto 1 para X, 0 para Y. Então, ela é uma reta paralela ao eixo Y, tá? Então, aqui as duas são paralelas e a reta é tangente à circunferência. O que isso significa? Significa que a reta intercepta a circunferência em um único ponto, que é esse ponto 1, 0. 1 para X, 0 para Y. E aí, nos 4 quadrantes, nós temos os sinais das relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Então, lá no primeiro quadrante, o seno é positivo. Por quê? Porque no primeiro quadrante nós temos os valores que são acima do eixo X sobre o eixo Y. Então, são valores positivos. Lembre-se, para cima, os valores de Y são positivos, para baixo são negativos. Então, no primeiro e segundo quadrante, o seno será positivo. No terceiro e quarto quadrante, o seno será negativo. Acontece a mesma coisa com o eixo X, quando a gente olha o cosseno. O cosseno para o lado direito da circunferência trigonométrica, o eixo X tem valores positivos, então o cosseno é positivo. Para o lado esquerdo, o cosseno é negativo. E por fim, a tangente, que é a projeção desses ângulos que estão na circunferência trigonométrica sobre aquela reta auxiliar,
Então, nós vamos ter no primeiro e no terceiro quadrante os valores que são positivos, porque ficam acima do eixo X, e no segundo e quarto quadrante os valores que são negativos, porque estarão abaixo do eixo X, ok? Então, agora, o que você vai dizer aqui, você vai olhar com atenção esse exercício, né, uma proposta de atividade aqui, para que a gente possa colocar em prática exatamente o que eu acabei de falar. Então, me diz aí você de casa, qual é o sinal de cada um das relações desses ângulos letra A, B e C? Sinais positivo ou negativo. Então, vocês verificam aí, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá então, pessoal, vamos analisar a qual quadrante cada um desses ângulos pertence. Então, começamos com o ângulo de 200 graus. O ângulo de 200 graus, ele pertence ao segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Π sobre 3 é o ângulo de 60 graus. Como que a gente faz esse cálculo? No lugar do π, nós vamos colocar os 180 graus. 180 dividido por 3, 60. 60 graus está no primeiro quadrante. Tanto o seno como o cosseno como a tangente são positivas. Então, seno positivo. E a letra C, o ângulo de 310 graus é um ângulo que está no quarto quadrante. A tangente de 310 graus é negativa, porque esse ângulo pertence ao quarto quadrante. Aliás, ali tangente é negativa, tá, pessoal? Depois nós vamos arrumar ali para vocês o slide, não é positivo. Mas aqui, então, ficou o cosseno de 200 graus que está no segundo quadrante negativo, o seno de π sobre 3, que é 60 graus, positivo, e aqui a tangente de 310 graus está positiva, mas eu ressalto para vocês que no material que vai ficar disponível para vocês,
vai estar lá negativo porque ele é negativo, ok? Então, nós vamos continuar com mais uma prática para vocês aí agora com uma equação que envolve os valores de seno e cosseno, tá? Então, aqui a minha dica primeiro é que todos os ângulos sejam escritos em graus. Então, você escreve em graus e depois você procura qual é o quadrante que esse ângulo pertence. Se for necessário, faz a redução ao primeiro quadrante para aí olhar na tabela de valores notáveis com o sinal, ok? Então, segue os passos bem direitinho, a gente já volta para verificar. Vamos lá então, pessoal? Para resolver então, primeiro passo é escrever os ângulos em graus, tá? Fica mais simples da gente visualizar na tabela de valores notáveis os valores das suas relações. Então aqui, 7π sobre 4, no lugar do π eu coloquei o 180, fiz a multiplicação de 7 vezes 180 dividido por 4, o ângulo de 315 graus. A mesma coisa com o ângulo de π sobre 4, 180 dividido por 4, que é o ângulo de 45 graus. Ok, eu já tenho os ângulos em graus, agora eu consigo ver em qual quadrante eles estão. Então, 315 graus está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo. Vou deixar o valor positivo. E faço a redução desse ângulo ao primeiro quadrante. Lembre-se que quando a gente vai encontrar os valores das relações trigonométricas de ângulos, essas relações terão valores na nossa tabela, não só na de valores notáveis, mas de todos os ângulos de 0 a 90, tá? Então, você faz essa redução do segundo, terceiro e quarto quadrante para o primeiro para encontrar o valor
Depois que você encontrou o valor, nesse caso aqui o 45 graus, aí você vai achar na tabelinha qual que é o cosseno de 45 graus e colocar o sinal. Nesse caso positivo, você não vai precisar mudar, vai ser ele mesmo, tá? Então aqui eu vou substituir cosseno de 45, seno de 45 para os dados que eu tinha aqui na minha equação, né? Então, tanto cosseno como seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Substituir 5 vezes esse cosseno mais o seno menos 6 vezes o cosseno de 45 graus. Então, 5 mais 1, eu tenho 6 raiz de 2 sobre 2. Menos 6 raiz de 2 sobre 2, isso é igual a 0, tá? Então, você não precisa calcular quanto é 6 vezes raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque os dois termos ali são iguais. Se você está fazendo uma operação de subtração, se os dois termos são iguais, você tira a mesma quantidade, você vai ter igual a 0, ok? Então, aqui a resposta do nosso exercício nessa equação, então o y vale 0. Tá? Então, deixa ali anotadinho para vocês em pink o resultado e a resposta dessa expressão. E é muito bom, né, esse cálculo com expressões, para que vocês tomem como costume aquela redução ao primeiro quadrante e olhar com muito cuidado o sinal do ângulo, tá? Então, continuando ainda, para quem não lembra aí das reduções de ângulos de outros quadrantes para o primeiro, trouxe aqui então para vocês como que você faz a redução de ângulos que estão no segundo, terceiro e quarto quadrante para o primeiro. É muito simples, bem simples, anota aí no seu caderno, você vai fazer a comparação desse ângulo com o ângulo que está sobre o eixo X. Então, no segundo e terceiro quadrante, o ângulo que eu tenho sobre o eixo X é o ângulo de 180 graus. Então, eu vou comparar o ângulo com o ângulo de 180. No segundo quadrante, 180 menos alfa. No terceiro quadrante, o ângulo alfa menos 180. Se o ângulo estiver no quarto quadrante, o eixo X, né, o ângulo que está ali no eixo X, é o ângulo de 360 graus. Então, você vai fazer a diferença do ângulo que está no quarto quadrante com 360. 360 menos o ângulo que foi o que a gente fez naquele exercício anterior, né? A gente fez a diferença lá do quarto quadrante, 360 menos o ângulo. Então, assim a gente faz a redução do ângulo ao primeiro quadrante. Para quê? Para encontrar os valores das relações trigonométricas desse ângulo, tá bom? Então, vocês vão ter aí mais uma atividade para fazer, claro que envolvendo tudo isso que eu comentei aqui com vocês. Então, verifique qual ou quais das afirmações, ou pode ser uma só, ou pode ser mais de uma, né? Abaixo estão ou está correta. Então, letra A, a função seno é positiva nos quadrantes 1 e 3. Opa, 1 e 2, 1 e 2. Letra B, a função cosseno é positiva nos quadrantes 3 e 4. E letra C, a função tangente é positiva nos quadrantes 1 e 3. Continuando, a função seno é... Opa, continuando, aqui não continua o exercício, tá, gente? Já é quase que eu pulei para vocês aqui a resolução. Não vou passar para vocês a resolução, não vou mostrar não, tá? Então aqui fica para vocês só vão assinalar aqui dessas alternativas quais delas que estão corretas. Se só tem uma, se tem mais de uma, ou quem sabe as 3 estão corretas. E aí, analise os sinais e daqui a pouco a gente volta para verificar.
Então vamos lá, turma, verificar aqui as alternativas ou a alternativa que está correta aqui nesse exercício. Então, lá na letra A, a função seno é positiva nos quadrantes 1 e 2. Verdade. Por quê? Porque o seno, ele é a projeção do ângulo sobre o eixo Y, que é vertical. Então, os valores são positivos acima do eixo X e negativos abaixo do eixo X. Então, primeiro e segundo quadrante, nós teremos valores de seno que são positivos. Essa alternativa está correta. Lá na letra B, a função cosseno é positiva nos quadrantes terceiro e quarto. Veja, o cosseno, ele é a projeção do ângulo sobre o eixo X, que é horizontal. Os valores à direita são positivos e à esquerda são negativos. Então, eu só terei cosseno positivo no primeiro e quarto quadrante, não no terceiro. Então, essa alternativa é uma alternativa falsa. E, por fim, a letra C, a função tangente é positiva nos quadrantes 1 e 3. Sim, por quê? Porque a tangente é a projeção do ângulo sobre a reta que é paralela ao eixo Y. Então, ela vai projetar de forma, aqui no caso, inclinado, né? E o ângulo vai ser projetado para valores acima do eixo X. Veja que eu tenho o eixo X, tá? Então, estão acima. Então, alternativa C, alternativa verdadeira. Na hora de marcar a sua resposta na questão, você vai marcar que estão corretas letra A e letra C, ok? Então, na aula de hoje aí nós vimos a resolução de alguns exercícios que envolvem relações trigonométricas na circunferência, também com redução de ângulos ao primeiro quadrante, chamando bastante a atenção de vocês para os sinais dessas relações. Eu espero que vocês continuem estudando, não deixem de fazer os exercícios. A gente se vê na próxima aula.